Oi pessoal, tudo bem? Hoje chegamos finalmente ao que seria o último vídeo com relação à parte de integrais, pelo menos as integrais de funções de uma variável. Então esse último tópico envolvendo as integrais que a gente vai ver no momento envolve como calcular o valor médio para uma função. Embora estejamos acostumados ali à média das variáveis discretas, a média de notas, como a gente vai ver no vídeo de hoje, por exemplo, né, é possível também calcular o valor da média para uma função contínua, né, uma função que tem um gráfico e tudo mais, que a gente hoje já conhece. Então vamos ver média para uma função discreta, uma variável discreta, perdão, a média para uma função contínua, né, dentro ali de um intervalo, e ainda vamos no finalzinho relacionar ali a probabilidade e o cálculo da média, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, nossa tarefa hoje é calcular, né, a média de uma função. Mas antes disso, né, a gente vai começar nossa aula falando sobre um caso bem mais comum, um caso bem mais trivial, né, que é calcular a média quando você tem uma quantidade finita de números. Eu tenho uma quantidade de números que eu consigo contar. São 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1000, 1 milhão de números, mas uma quantidade que a gente consegue determinar, tá? E como exemplo, né, a gente vai se utilizar de um problema que muitos professores têm, que é o de calcular a média de notas. No caso, nós vamos pegar 3 avaliações, 3 provas, digamos assim, e cada uma delas, né, vai ter uma nota atribuída. Então, digamos que um aluno obteve aí as seguintes notas, né? A nota A1, que foi 7,5, a nota A2, que foi 8,5, a nota A3, que foi 8. Então, como é que o professor vai calcular a média dessas 3 notas desse um estudante? Isso aí é um clássico, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que a média é somar 7,5, 8,5 mais 8 e dividir o resultado dessa soma por 3, onde 3 quer dizer basicamente, né, o número de avaliações, a quantidade de notas que tem ali. Então, fazendo essa soma e dividindo por 3, pelo número de avaliações, nós chegamos a uma média 8, uma média calculada de 8, tá? Então, de maneira genérica, né, a média dessas 3 notas, dessas 3 avaliações, é a nota A1 mais a nota A2 mais a nota A3 dividido por N, onde cada A representa uma das notas e o N representa o total de notas que foram ali averiguadas, né? O total de notas que foram realizadas, tá? Escrevendo ainda da maneira mais genérica possível, né? A média das 3 notas pode ser representada por um somatório, né? Lembrando que esse aqui é o símbolo do somatório, o somatório das avaliações A. Note que aqui o A aparece com um I subscrito, né? A letrinha I subscrita. Esse aí é o índice, tá? E o índice representado aqui no somatório está dizendo que ele é igual a 1 e tem um 3 lá em cima. O que essa construção quer dizer? Que esse índice começa no número 1, então você tem a avaliação 1, A1, e vai até o 3. Então começa do 1 e vai até o 3. Então é A1, A2, A3, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui em cima. Esse somatório ele quer dizer A1 mais A2 mais A3, onde N agora, novamente, né, é o número total de avaliações ou a quantidade total de notas, tá bom? Então isso aí é a média das avaliações. De forma mais geral, né, ou da forma mais geral possível, a média que eu vou representar por esse símbolo aqui, né, uma espécie de um colchete ali diferente, a média de alguma variável x ou de alguma propriedade x vai ser dada pelo somatório de cada valor de x individual, tá? Dividido pela quantidade total de valores. Tá bom? O nosso somatório vai de 1, né, representando a primeira medição daquela propriedade, até o valor n.
Então, se eu tenho 5 notas, então esse n vai de 1 a 5, e o n aqui embaixo vira 5. Se eu tenho 10 notas, pela mesma coisa, tá? E isso vale para qualquer outra propriedade chamada discreta, ou variável discreta, tá? Que eu consigo dizer quantas são, quantas medidas foram feitas, tá bom? Então, realmente bem tranquilinho calcular aí uma média. Agora, né, vem a pergunta que é a motivação para a nossa aula de hoje, para o nosso vídeo de hoje. Como é que a gente calcula a média para uma propriedade que pode ser medida infinitas vezes? Então, eu não tenho mais uma variável discreta, eu tenho uma variável contínua, algo que a gente pode colocar para ele, né, identificar para ele infinitos valores, infinitas medições, tá? O exemplo que a gente vai utilizar é um sistema massa-mola, né? Aí a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Qual é a força média exercida por uma mola? Então, esse nosso sistema massa-mola ele é super simplificado no sentido de que a minha mola não tem uma massa, ela é desprezível, o sistema se move em apenas uma dimensão, apenas no eixo X, é um sistema unidimensional, eu vou desconsiderar o atrito, enfim, todos esses detalhes, tá? Então, um sistema bem tranquilo, bem simples, e se eu tenho um sistema massa-mola, né, a força, nessa força restauradora aí da mola, é dada pela expressão F igual a menos kx. F é a força dada em newtons, x é a posição, né, no caso a posição dessa massa aqui, presa à mola, e o K é a constante de força, ou constante da mola, tá? Dado em newtons por metro. Tá? O K é dado em newtons por metro, o X é o valor da posição, dado em metros, né? E aí você tem a força dada em newtons. Beleza? Então, aí é a força restauradora da mola e eu quero saber qual é a força média exercida por ela. Eu vou fazer mais uma simplificação aqui, né, para a gente adiantar o nosso trabalho. Eu vou dizer que eu estou interessado apenas em um intervalo bem curtinho. Qual? Eu quero apenas verificar a força média no intervalo que vai de menos 1 até 0. Tá? Na posição x igual a menos 1, essa aqui, até a posição x igual a 0. E perceba que de menos 1 até 0, ou se eu escolhesse de 0 até 1, tanto faz, eu tenho dentro desse intervalo infinitas posições possíveis. Tá certo? Entre menos 1 e 0 existem infinitos números reais, eu tenho infinitas posições. Então, calcular a média aqui vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado. Tá certo? Então, a minha primeira tentativa, né, a minha primeira sugestão para a gente poder calcular essa média seria escolher mesmo, alguns valores apenas da força naquele intervalo. Tá? Escolher alguns valores. Por exemplo, eu montei essa tabelinha, né, em que eu indico a posição. Como eu disse, eu quero somente de menos 1 até 0 e escolhi alguns valores entre menos 1 e 0. Escolhi o menos 0,8, menos 0,6, em diante. E quanto vale a força, né? Essa força restauradora aí da mola para cada um dessas posições? Bom, eu coloquei o K, né, o valor de K, constante de força, como sendo 1 newton por metro, também para facilitar a nossa vida. E a gente calcula, né, através da expressão F igual a menos Kx, a gente consegue encontrar esses valores para a força. E aí eu poderia, né, pegar a soma desses valores aqui, dividir pela quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu teria uma média, tá bom? Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu escolhi alguns valores para a posição, calculei a força e fiz ali o procedimento de calcular a média. É uma maneira, tá? Então, se eu pensar nisso graficamente, né, o que é que eu estou fazendo? Olha só, nesse gráfico nós temos aí um gráfico da função f, né, que é igual a menos kx. Então, essa linha reta aqui
representa, né, a força exercida pela mola. Aqui eu não fixei o intervalo, né, não fixei de -1 até 0. Eu coloquei, né, num intervalo um pouco maior, mas não vai fazer diferença aqui na nossa análise, tá? E, né, eu quero saber qual é a força média dentro desse intervalo. Se eu simplesmente pegar a expressão lá da média para uma variável discreta, seria isso aqui, né? Seria um somatório de algumas amostras ali da força, né, de uma quantidade finita de vezes em que eu medi a força, dividido por n. Como foi que eu construí a tabela anterior? Eu escolhi alguns valores, tá? Eu basicamente fiz isso, ó. Eu basicamente estou dizendo, se eu considerar que de -1 até -0,8 a força é sempre constante, é sempre -1, o valor da força aqui dá 1. Tá? Se eu considerar ela constante nesse intervalo de posições, de -1 até -0,8, ela vale 1. Se eu considerar a força como sendo constante de -0,8 até -0,6 na posição, a força será 0,8. Exatamente como estava lá na tabela. Tá? Então, eu estou pegando, né, alguns valores para a força. Estou assumindo que ela é constante em alguns intervalos. De -1 a -0,8, ela é constante, tem somente um valor. De -0,8 a -0,6, estou dizendo que ela é constante. E assim sucessivamente. Tá certo? É isso que eu fiz. Tá bom? Então, foi o que eu fiz. Eu peguei 5 intervalos. Eu quebrei o intervalo de -1 até 0 em 5 subintervalos. E eu pego, né, de cada um deles um valor da força. Então, a cada subintervalo corresponde um único valor da força. Eu sei que na realidade tem infinitos valores, né? Eles seguem a retinha, né, a reta inclinada. Mas eu peguei e fixei aqueles 5 valores, tá certo? A gente pode pensar também, né, qual que é a largura desse intervalo. Tá? A gente pode, a todo momento, né, calcular essa largura aí. Nesse caso, a largura ΔX do intervalo é valor final do intervalo. Lembrando, ele vai de -1 a 0. Então, é 0 menos A é o valor do início do intervalo, -1, dividido por n. N é o número de subintervalos. Então, são 5. Então, isso aqui dá 1 dividido por 5. Então, cada intervalo tem largura 0,2, tá? Pelo menos para esse nosso exemplo aqui. Então, o que a gente faz? A gente calcula a média da força como o somatório que a gente já conhece, esse somatório conhecido. Então, eu tenho F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 dividido por 5, que foi o número total de intervalos que eu construí. Então, cada uma dessas forças, né, vale menos kx, porém, o que vai mudar é o x, né? Esse aqui é o -1, esse aqui é o menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2. São os valores de x, tá? Multiplica pelo k, e aí, no fim das contas, né, pegando esses dados da tabela anterior, né, como eu mostrei agora há pouco, essa média aí resultaria em 0,4 newton. E aí eu tenho um valor para a força média. Está resolvido? Bom, de certa maneira, isso é uma aproximação para o valor da média. Por que é uma aproximação? Eu sei que não é o valor verdadeiro, tá? Eu sei que de -1 até menos 0,8, né, a função não é o tempo todo, não vale -1 o tempo inteiro. A função mesmo, ela está aqui, ó. Ela obedece essa linha reta, tá certo? Então eu estou meio que pegando valores aqui irreais. Mas tem como a gente melhorar essa estimativa, tem como a gente melhorar bastante
esse valor médio? Como? Como é que a gente melhora o cálculo da força média? Eu espero que você já tenha uma ideia para isso aí na ponta da língua, tá? Mais intervalos. A gente precisa escrever mais intervalos. A gente precisa pegar mais valores da força em intervalos cada vez menores. Eu tenho que considerar uma força constante, mas num intervalo muito, muito pequenininho. A gente tem que aumentar muito isso daí. 10 mil, 1 milhão de intervalos, quanto mais, melhor. Tá certo? Lembrando, né, que o nosso ΔX, a largura do intervalo, vale B menos A, onde esse B é um dos limites do intervalo, A o outro limite, né, onde o intervalo termina, onde ele começa, né, o B menos A, dividido por N, onde N é o número de subintervalos, que é também o número de vezes que eu vou pegar o valor da força, tá? Então a gente também pode escrever que o N é o B menos A dividido por ΔX, tá? Também está correto. Então, ó, o que a gente precisa fazer para calcular um bom valor para aquela média? Pegar vários valores da força. Quanto mais, melhor, né? Um valor de N bem grande. Isso aí eu estou representando com essas reticências aqui. Quer dizer que eu estou pegando vários valores da força, tá? É F para a posição x1, para a posição x2, x3, x4, x5, até um valor xn que eu estou dizendo que é bem grande, tá? Então, vou substituir agora o n, né, esse valor de n, que é o número de vezes que eu registrei aqui essa força, vou colocar isso em função da largura do intervalo, né? Então, eu pego essa expressão aqui e jogo ela para cá. Eu tenho um B menos A sobre o ΔX. Então agora eu tenho uma razão entre frações, a gente segue isso aí, né, levando o ΔX lá para o numerador, tá aqui o ΔX. Beleza? Tranquilinho até aí? Então, ó, aqui a gente pode fazer a distribuição, tá? Isso aqui vai ficar no numerador. Isso aqui vai ficar F na posição x1 vezes ΔX, mais F na posição x2 ΔX, e assim sucessivamente, né? Eu estou distribuindo ΔX para todos os termos ali. Dividido por B menos A. Tá? Então perceba que aqui eu tenho F num dado x, numa posição x, vezes a largura do intervalo, ΔX. E isso aí é um somatório, né, que continua enquanto houver valores da força. Tá? Então isso aqui é, na realidade, um somatório de f de x e ΔX. E esse i, o índice, né, ele começa do 1 e vai até o valor de n, até quantas vezes eu medi essa força. Eu registrei o valor da força, tá certo? E isso, claro, era só o numerador, né? Aqui continua o 1 sobre B menos A. Então aquela expressão anterior é reescrita dessa forma. E quanto maior for esse n, uma aproximação mais interessante, mais razoável eu tenho para a média da função. Se eu quiser melhorar ainda mais, eu não vou dizer que n é muito grande. Não, eu vou dizer que n tende a infinito. Então é o equivalente, né? O n tender a infinito é equivalente a dizer que o ΔX, a largura do intervalo, tende a zero. Tá? Se o n tende a infinito, ΔX tende a zero. E é o que está escrito aqui. Eu fiz o limite quando ΔX tende a zero dessa expressão, né, 1 sobre B menos A, do somatório de força vezes largura do intervalo. Esse valor 1 sobre B menos A, né, 1 dividido pela diferença ali entre os limites do intervalo, isso é um valor constante. Sabendo-se o intervalo, isso aqui não, é inalterado. Então ele pode sair, né, ele pode trocar de posição aqui, fica aqui do ladinho de fora, e você tem o quê? O limite de uma soma de infinitos termos.
E o que é o limite da soma de infinitos termos do tipo, né? Função de x, ΔX. Isso aí nada mais é do que agora, eu espero, a nossa bem conhecida integral. Tá? Então, o valor médio para uma função contínua, né, uma variável contínua, vai ser dado não mais por um somatório, mas uma integral. A integral do valor da função vezes o dx. E ainda, né, com esse fator 1 sobre b menos a ali na frente. Tá? Então, essa é, no caso, a força média, pensando aqui no exemplo da mola. Tá? Então, essa aí seria a força média. 1 sobre b menos a, que se refere à largura do intervalo, vezes a integral de a até b, ou seja, dentro dos limites daquele intervalo, de f de x dx, onde esse f, para o nosso exemplo, é a força. Tá? Naturalmente, estou falando aqui de força da mola, não sei o quê, mas isso é um caso específico, mas que ele é geral. Na verdade, isso se aplica ao valor médio de qualquer função f, né, que obedeça pelo menos algumas regrinhas, que seja contínua, que tenha uma integral definida, né, e tudo mais. Então, isso vale para o valor médio de uma função qualquer, não necessariamente a força. Repito, uma função qualquer, né, obedecendo algumas regras. E é 1 sobre b menos a integral de f de x dx, tá bom? Então, vale para qualquer função, pelo menos essas que a gente vai lidar em fisicoquímica, todas vão poder, né, a menos que eu explicite isso, né, muito firmemente, em contrário, sempre a gente vai poder utilizar esse esquema para calcular a força média, o valor médio da função, tá? Então, né, o nosso exemplo lá, qual a força média exercida por uma mola? A gente volta ao problema do início, porque agora a gente vai efetivamente calcular essa força média usando essa definição, tá? Usando o 1 sobre b menos a, integral de a até b, f de x dx. O intervalo, né, lembrando, eu estou pegando o intervalo de menos 1 até 0, tá bom? Então, eles é que vão definir quem é o b e quem é o a. E lembrando que a força exercida pela mola é dada por menos kx, tá bom? Força menos kx. Então, vamos lá. Vou calcular essa força. Ela será 1 sobre b, quem é o valor? É 0 menos 1, né, o nosso intervalo, de menos 1 até 0. F de x é o menos kx dx. Isso aqui do lado de fora da integral dá 1, né? Que é 0 menos 1, isso dá 1. Então, o valor da força média aqui vai ser a integral de menos 1 até 0 de menos kx dx. A k é a constante da mola, ela pode sair também. Deixa eu ajeitar aqui. Esse f será menos k, sai dali, né? Opa, menos 1 até 0, x dx. A integral de x dx, né? Espero que vocês lembrem disso aí. Né? A integral de menos x dx, ou perdão, de x dx, vale x ao quadrado sobre 2. No caso, avaliado de menos 1 até 0. Nossa força média será menos k, 0 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, isso aí é menos k. O primeiro termo, né? 0 ao quadrado, então vai ficar um 0 aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1, então menos 1 meio. Então, a nossa força média será 1 meio do valor de K, que, né, eu tinha colocado na tabelinha lá atrás, ele vale 1 Newton por metro. Então, é 1 meio de 1 Newton por metro, então 0,5 Newton. Beleza?
sendo que, né, eu não precisei sair escolhendo os valores, eu fiz utilizando essa definição aí com a integral, tá certo? Tranquilinho? Beleza? Podemos ir em frente? Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a questão da média, porém, né, com uma outra abordagem. Então, olha só, existe outra maneira para a gente calcular um valor médio. Então, considere aí, né, que você tem essas notas aí que aparecem no slide para os muitos alunos de uma turma lá em Fisicoquímica, né, a turma da disciplina de Fisicoquímica. Então, são, sei lá, 11 alunos, e você tem essa distribuição de notas, esse espaço aí amostral de notas, tá? Então, eu quero saber agora qual foi a média geral da turma. Quero saber a média da turma como um todo. O que é que eu vou fazer? Exatamente do mesmo jeito que se calcula a média para um único aluno, né? Não tem diferença. A média será você somar todas as notas obtidas, dividir pelo total de notas. E nesse caso aparece como resultado ali 57. Tá, mas olha só, como eu tenho muitos dados aqui, veja que algumas notas se repetem. Eu tenho 2 notas 30, 2 notas 50, 3 notas 60, por aí vai. Então eu posso reescrever essa soma de uma maneira diferente, apenas agrupando aí essas notas repetidas. Então olha só, eu tenho 2 vezes 30, que é o mesmo, claro, que 30 mais 30, 2 vezes 50, 1 vezes 45, porque eu só tenho uma nota 45, 3 vezes 60, 2 vezes 70 e por aí vai. Tá? Então é exatamente a mesma coisa aqui em cima e embaixo, tá bom? Diferença nenhuma. Mas olha só, eu posso ainda reescrever essa mesma expressão dividindo cada termo entre parênteses no numerador por esses 11 que estão aqui embaixo, essas 11 notas. E eu posso reescrever assim, ó. 2 dividido por 11 vezes 30. 1 dividido por 11 vezes 45. 2 dividido por 11 vezes 50. Tá? Então, esse 11 divide todos os termos individualmente. Então, agora me acompanha aqui, né? Se eu tenho 11 notas no meu espaço ali, eu tenho 11 notas naquele conjunto, e 2 delas são 30, esse número 2 dividido por 11, ele representa a probabilidade de eu pegar alguma daquelas provas ali e o resultado ser 30. Tá? Mesma coisa quando eu tenho o 60. O 3 dividido por 11 significa a probabilidade de eu retirar aleatoriamente uma daquelas notas e ela ser 60. Então, esse 3 dividido por 11, os 2 dividido por 11, etc., representam ali a probabilidade de eu encontrar aquela nota, a probabilidade de eu retirar aquela nota daquele conjunto das amostras de notas totais ali, tá certo? Então, a média, ela pode ser reescrita, né, explicitando ali probabilidades. Então, o que vocês estão vendo aqui é que a média, né, eu estou igualando a média a um P30, significa probabilidade da nota ser 30, né, de eu tirar uma nota 30 ali, probabilidade dela ser 45, esse P45, probabilidade dela ser 50 vezes 50 e por aí vai. Tá bom? Então, cada P, né, um P com o índice I, representa a probabilidade de obter o valor I para essas N medidas, no caso as N notas. Tá certo? Então, a média, ela seria a probabilidade de obter a nota I vezes aquela nota I. Tá bom? É a probabilidade de eu tirar o número 30 entre as notas vezes 30, vezes o valor efetivamente da nota, tá certo? Então isso aí é uma maneira da gente calcular a média também. Isso eu não estou falando de média, estou falando de qualquer outra variável discreta, né? Qualquer outra variável, a gente pode generalizar, né? Então a média da variável x é o somatório da probabilidade de eu ter determinado valor vezes aquele valor efetivamente.
tá bom? Então a média também é um somatório de probabilidade do valor vezes o valor, tá bom? Então a gente também pode calcular a média dessa forma. E isso vale, claro, para as variáveis discretas. Quando passamos para as variáveis contínuas, ou seja, aquelas que podem ter infinitos valores, a gente não consegue contar, né? Não dá para contar, nós não temos ali simplesmente uma probabilidade associada. Eu não vou entrar em detalhes de teoria de probabilidades aqui, eu vou apenas afirmar, e espero que vocês acreditem em mim e aceitem, que para variáveis desse tipo, o que nós temos é algo chamado uma função de densidade de probabilidade. É o que você pensou aí, nós temos a FDP, a função de densidade de probabilidade. O que essa função indica, né? Se a variável contínua x, que poderia ser, por exemplo, a força da mola, tá? A variável contínua x, possui uma FDP, uma função de densidade de probabilidade fx, então a probabilidade daquela variável estar em um intervalo AB é dada por uma integral, tá certo? Então, no caso, eu não tenho para a mola, né, a nossa força da mola, eu não consigo associar a probabilidade de eu ter um valor fixo definido para ela. O máximo que eu consigo é determinar um intervalo. Eu tenho uma certa probabilidade da força estar entre 1 e 0,5 newtons. Tá? Isso aí a gente consegue fazer para uma função, né? Uma função que é contínua, diferente do caso discreto. Tá certo? Então aqui eu não consigo determinar a probabilidade em um ponto. Eu consigo determinar a probabilidade em um intervalo. Tá bom? E essa probabilidade ou intervalo é dada ou é conhecida a partir do momento que a gente conhece, sabe qual é a função de densidade de probabilidade, a FDP. Tá bom? Então, como é que a gente faz a média para uma função contínua, para o valor de uma função contínua? Se ela é discreta, é assim: a média da função x, ou a média da variável da função lá, é um somatório da probabilidade de ter um determinado valor vezes aquele determinado valor. Para uma função contínua, não existe essa coisa da probabilidade de um único valor. O que existe é a função de densidade de probabilidade. O que existe é uma função f de x ali, que se eu fizer a integral de f de x dx de um intervalo a b, eu tenho como resposta a probabilidade daquela propriedade daquela função estar dentro do intervalo de a até b. Tá? Então, para variáveis contínuas, o que existe é isso. Então, como é que a gente sai do discreto para o contínuo? Tá? Como é que se faz essa transformação? A média para uma variável contínua, né, ou para uma função, né, que seja contínua, vai ser a integral de a até b de f de x dx vezes aquela propriedade, tá certo? Vezes a propriedade. Então, o que mudou? Ao invés de eu ter a probabilidade aqui, eu coloco a função de densidade de probabilidade vezes aquela propriedade x, tá bom? Então, por exemplo, né, a gente fez isso ao calcular, né, a velocidade média para as moléculas de um gás. Então, a gente fez isso em um vídeo anterior. Como é que a gente fez esse cálculo, né? Já que a gente queria o valor médio da velocidade, a gente pegou uma integral de 0 a infinito de quê? Da velocidade, que faz o papel da função x aqui, né? De quem eu quero ter a média, né? A velocidade, aqui, vezes uma outra função, FV/dV. E que função era essa? Era a função de distribuição de velocidades de Maxwell, tá certo? Era uma distribuição de velocidades. Então, a função de distribuição de Maxwell é uma FDP, não é? É ou não é uma FDP, tá? Então, para calcular a velocidade média, a gente pega a função
de distribuição de velocidade vezes a velocidade. Se eu quisesse a média de v ao quadrado, a gente teria que v ao quadrado vezes a função densidade de probabilidade, no caso a distribuição de Maxwell, tá certo? Então, assim a gente calcula a média para funções. Beleza? Então, pessoal, sobre integrais era isso. A partir do próximo vídeo nós vamos lidar com equações diferenciais, tá? Então, nosso curso está ficando cada vez mais legal, tá? Então, eu vou desejando bons estudos para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá, hein? Tudo de bom!